Lição número 380. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de mais, felicitar e desejar a todos os muçulmanos, todos aqueles que nos escutam de vários lugares do planeta, um Ramadã Mubarak, um Ramadã abençoado, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que este Ramadã seja o melhor de todos os Ramadãs que nós já passamos, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que sejamos felizardos neste Ramadã, faça-nos dentre aqueles que são libertados do fogo do inferno, conforme o hadith menciona: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Em todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala liberta inúmeras almas do fogo do inferno, e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conte-nos dentre essas almas, dentre esses indivíduos que são afastados do fogo do inferno. É um mês que nós temos que aproveitar de todas as formas, conforme nós já falamos nas lições anteriores, e que o felizardo é de facto aquele que tira o maior proveito, e o infeliz é aquele que fica privado deste mês, conforme o hadith também mencionado: Man hurima khayraha faqad hurim. Aquele que for privado do bem que existe no Ramadã, este de facto foi ou é o indivíduo mesmo azarado, é um indivíduo que não tem a sorte, não é? Conforme o hadith nos mencionou. Uma vez que se trata do primeiro jejum, do primeiro dia de Ramadã, o nosso primeiro jejum, várias coisas podem acontecer neste jejum, que isso até certo ponto poderá nos preocupar. Será que meu jejum continua válido ou quebrei o meu jejum? Algumas situações do gênero, inshallah, iremos abordar. Portanto, o jejum do Ramadã é um dos pilares do Islã. O hadith nós já mencionamos: Bunya al-Islam ala khamsa. O Islã tem 5 pilares. Dentre esses pilares nós vamos encontrar o jejum do mês de Ramadã. Portanto, para quem um jejum é obrigatório? O jejum do Ramadã é obrigatório para todos os muçulmanos, sendo homem ou mulher, que são mentalmente e que tenham atingido a puberdade. Este é o princípio, não é? Todo o muçulmano, homem ou mulher, que seja mentalmente são e que tenha atingido a puberdade. Este é para quem é obrigatório. Mas nisto nós temos sempre exceção, conforme nós mencionamos logo quando começamos a falar ou explanar os masail relacionado à mulher, ou a mulher grávida, a mulher lactante, assim como o doente. Portanto, falamos disso na categoria de pessoas dispensadas de jejum, que nós falamos o doente, o viajante, aquele que receia que o jejum poderá lhe acabar com a vida. Portanto, esses nós mencionamos que há uma exceção, não é? Quanto à obrigatoriedade de jejuar. Allah subhanahu wa ta'ala promete inúmeras recompensas para aquele que for a fazer o jejum. Quanto àquele indivíduo que se esquece, ele se esquece e ele consome algo no intervalo, desde o romper da aurora até o ocaso do sol. Este é o tempo que nós temos que estar de jejum. Mas acontece que alguém se esquece e ele come algo ou bebe algo. Portanto, qual é a regra relacionada ao jejum deste indivíduo? O hadith de Muslim
explana-nos, esclarece-nos, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou: Man nasiya wa huwa sa'im, aquele que estiver em jejum e se esquecer, fa'akala aw shariba, ele comeu algo ou bebeu algo por esquecimento, ele esqueceu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: falyutimma sawmahu, que complete o seu jejum. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, porque quem lhe deu de comer foi Allah, quem lhe deu de beber foi Allah. Quando ele se esquece, ele come ou bebe por esquecimento, então isso não afeta o jejum, mas sim se trata de algo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Allah deu ele de comer e Allah subhanahu wa ta'ala deu ele de beber. Quando nós estamos de jejum, quando nós começamos o nosso jejum, é aconselhável nós fazermos o sahur. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que nós iremos, inshallah, termos uma aula específica para falar do sahur, da importância do sahur, que é a refeição que nós tomamos antes de começar o jejum, a refeição antes do Salat al-Fajr, antes da entrada da hora al-Fajr, tem uma refeição que nós fazemos naquele momento para manter-nos mais para termos mais força de podermos fazer o jejum o dia todo. Portanto, é sunnah, é aconselhável fazer o sahur. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos que fazer o sahur, né, conforme o hadith menciona: Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allah e os anjos enviam bênção e misericórdia para aqueles que fazem o sahur. O profeta diz: Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Façam o sahur, porque existe baraka no sahur. Portanto, nós iremos falar numa lição mais adiante a importância de nós fazermos o sahur, que é esta refeição antes da hora de al-Fajr. É importante também nós retardarmos o sahur. Retardar, o que significa? É fazer o sahur até antes da hora da aurora, que é a hora que entra o Salat al-Fajr. Isto é aconselhável nós fazermos, assim como é aconselhável nós quebrarmos o jejum logo após o sol e não retardarmos, ficamos muito tempo ainda de jejum enquanto já entrou a hora de quebrarmos o jejum. É preferível nós quebrarmos, ou aconselhável ainda quebrarmos o jejum com tamara. O profeta sallallahu alaihi wasallam usava tamara para quebrar o jejum, e se ele não tivesse tamara, o profeta sallallahu alaihi wasallam bebia água. Portanto, é a forma que nós também temos de fazer. Há pessoas que na hora de quebrar o jejum preferem quebrar o jejum com samosa, com rissóis, com pastéis, sei lá de quê, bolinho, arroz. Não é proibido, mas o que custa naquele momento seguir um sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam? Quebra o jejum com tamara, é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Para a saúde existem tantos benefícios na tamara ao quebrar o jejum com tamara. Mas se você não tiver tamara, você pode quebrar o jejum com água. Todos nós temos água e o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Quando tivesse tamara, ele usava tamara. Quando não tivesse tamara, o profeta sallallahu alaihi wasallam bebia água para quebrar o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda nessa sequência que estamos a abordar, quando quebrasse o seu jejum, o profeta fazia um dua: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Este era o dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia quando quebrava o seu jejum. Alguns sábios dizem que este dua deve ser feito depois de quebrar o jejum. Quando você estiver a quebrar o jejum, diga Bismillah e consome algo, tâmara, o que for, depois recite este dua. Portanto, é sunnah, conforme os ahadiths, recitamos este dua quando nós quebramos o nosso jejum. Temos aqui a realçar este aspecto que tem confusionado muitas pessoas. Dizem até
eu não acordei para o suhoor. Será que eu posso fazer o jejum? Se eu não acordei para suhoor, não fiz suhoor, posso fazer o jejum? Se você não acorda para fazer o suhoor, não quer dizer que tu não podes fazer o jejum. Tu podes fazer o jejum sim. Não há nenhum mal em fazer o jejum porque não fizeste o suhoor. Tu podes fazer. O suhoor não é condição para a validade do jejum. Nós temos que fazer o jejum, independentemente de ter feito ou não o suhoor. É verdade que o suhoor faz parte, e o profeta aconselhou que nós fizéssemos, não é? É sunnah, nós fazemos o suhoor, mas se você não conseguiu por algum motivo, não há nenhum mal, você pode continuar a fazer o seu jejum. O mesmo acontece quando, em particular nos tempos que nós nos encontramos agora, em que nós não conseguimos ir para o masjid, não podemos ir para o masjid fazer o salah em congregação, o salah do tarawih, nós não fazemos no masjid. Então há pessoas que dizem que este ano não haverá jejum porque não se vai ao masjid. Não se vai ao masjid. Parece que a condição de jejum é o salat do tarawih. Se não fez tarawih, então não pode fazer o jejum. Esta é uma concepção errada, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Portanto, não vai para o masjid porque estamos numa situação em que os masjids estão encerrados, as orações em congregação estão suspensas, então nós não iremos ao masjid. Mas isso não impede-nos de fazermos o jejum. Não existe nenhum impedimento de nós fazermos o jejum. Outras pessoas até dizem que, olha, eu tenho alguns jejuns perdidos do Ramadã passado. Então eu vou começar este ano fazendo o jejum, pagando aqueles jejuns do ano passado, e depois de terminar vou dar continuidade ao jejum do Ramadã. Isto também está errado, porque no Ramadã, o jejum que nós fazemos no Ramadã é daquele ano. Não se pode pagar o jejum do outro ano no Ramadã, no mês de Ramadã, não é? De qualquer que seja o ano. Você está presente naquele ano que é o Ramadã, você não pode fazer a intenção de pagar o jejum anterior, mas sim você terá que fazer o jejum daquele mesmo ano. Portanto, temos agora a mencionar, ou podemos até mencionar algumas coisas só para chamar a atenção, que poderíamos também ter uma aula separada para falar disso, de algumas coisas que quebram o jejum. Nós vamos ver que existem coisas que quebram o jejum, e quando você passar por esta, se envolver numa dessas coisas que quebram o jejum, nós vamos ver que há vezes em que o jejum torna-se você tem que pagar kafara, e há vezes em que você tem que fazer o qadá. O qadá e kafara significa você quebrou, por exemplo, o jejum propositadamente, você terá que pagar o kafara, que são 60 jejuns consecutivos. E se você quebrou o jejum não propositadamente, mas sim por alguma circunstância, a doença por aí, então você teve que quebrar o jejum por causa do tratamento, aí você terá que somente repor este jejum. Aqui estamos a falar concretamente de kafara. Nós iremos sem dúvidas entrar em mais detalhes relacionado a coisas que quebram, coisas que não quebram o jejum, talvez na próxima lição, ou daqui a duas lições próximas poderemos, inshallah, entrar nesses detalhes, coisas que são permissíveis, coisas que não são permissíveis para o jejuador, e iremos entrar em algum pormenor ainda adicional para com esta situação. Era importante para a lição de hoje falarmos desses aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, conforme nós demos aqui o início no hadith que nós começamos por mencionar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala aquele indivíduo que se esqueceu, comeu por esquecimento ou bebeu algo, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala alimentou este indivíduo, não há nenhum problema. Outro assunto que talvez poderia ser importante para esta lição de hoje, há vezes em que, ou por outra, uma vez que vamos começar logo o jejum,
a pessoa acorda e já entrou a hora de Al-Fajr e ele está impuro, precisa de banho. Será que ele pode começar o jejum desta forma? Não há nenhum problema, também poderá começar a dar o início do jejum neste estado. Aisha radiallahu anha, assim como Salama radiallahu anhuma, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra, a hora do Al-Fajr chegava para o profeta sallallahu alaihi wasallam enquanto ele ainda estava impuro. Circunstâncias do gênero aconteciam. Então, isso não impede o início ou a validade do jejum, desde que a pessoa faça a intenção antes. A intenção tem que ser feita à noite, não é? Antes do Al-Fajr. Ele já tem que ter essa intenção de fazer o jejum. Você não vai fazer o jejum depois de acordar, como já é de manhã, ou depois do Al-Fajr, está a fazer intenção de jejum de Ramadã. Mas assim, a intenção é feita à noite. No Ramadã, portanto, o mês todo, nós fazemos a intenção de jejuar o mês todo, mas a intenção é sempre antecedida. Right? E o profeta sallallahu alaihi wasallam também aconteceram situações em que entrou a hora do Al-Fajr e o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda estava no estado de Janaba. Portanto, tantos outros aspectos que nós poderíamos abordar nesta lição, onde falamos de aspectos meramente ou ligados mesmo ao jejum, coisas que podemos ou não fazer, que na próxima lição, inshallah, iremos dar continuidade desses aspectos. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos a oportunidade de podermos maximizar esta oportunidade deste Ramadã que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.